Hoje o tema da nossa mensagem não poderia ser diferente, é Ele ressuscitou. Vou pedir a Isadora para projetar, por favor, o versículo 6 do capítulo 28 de Mateus. Já foi até lido aqui pelo irmão Carlos Alberto Júnior, mas a gente vai observar aqui na tela essa projeção. Mateus 28, versículo de número 6. E justamente diz: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele onde ele jazia, onde ele estava. Assim é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, o Deus vivo. Mas entre a sexta-feira da crucificação, morte, e o domingo da ressurreição, há um intervalo. E antes de falar sobre os efeitos dessa ressurreição, eu gostaria de pensar rapidamente do ponto de vista dos discípulos. Como ficaram o coração daqueles homens? Como aqueles homens sentiram-se depois de terem observado, visto, testemunhado a morte do seu Senhor? Que é muito mais do que um líder, que é muito mais do que alguém que liderava o grupo deles. Não, mas era uma figura paternal, uma figura de senhorio, uma figura divinal, alguém que ali, diante dos olhos deles, exerceu inúmeros e inúmeros sinais, prodígios, milagres. O evangelista João vai dizer que se tudo que Jesus realizou na terra pudesse ser registrado, não haveriam livros suficientes, páginas, papiros naquela época suficiente para poder se registrar. Sem dúvida, todos estavam entristecidos, cheios de dor, de dúvida. Afinal de contas, eles faziam parte de um grupo que foi tratado por seita por parte dos religiosos, cujo líder foi julgado, condenado, morto. E eles, sem dúvida nenhuma, estavam com um alvo na cabeça. Não é à toa que os breves relatos dos evangelhos a respeito desse intervalo de tempo entre a morte e a ressurreição mostram os discípulos dentro de casa, trancados e morrendo de medo. Mas talvez mais do que medo, alguns deles, ainda sem conseguir assimilar as palavras do próprio Jesus, que disse ser necessário que isso acontecesse, estivessem tomados de certa decepção. Afinal de contas, esses homens, por pelo menos 3 anos, abriram mão de suas vidas. Abriram mão daquilo que eram, daquilo que faziam até então, para seguir a Jesus. Para ver Jesus de perto, para aprender de Jesus, para peregrinar com Jesus, deixando de lado famílias, deixando de lado ofícios, como aquele que deixa a coletoria, provavelmente uma carreira pública ali de muito sucesso, pelo menos durante aquele tempo. E agora se dão conta de que tudo isso se foi. A morte, comum a todos os seres vivos, alcançou o seu Senhor. Alcançou aquele que era para eles aquela esperança, aquela alegria, aquela certeza, talvez até de vitória sobre o mal, o muito mal Império Romano que os dominava há bastante tempo. Mas é justamente esse Império Romano que, espezinhado pelas lideranças dos judeus, exercer aquilo que eles faziam de melhor: a morte, a pena, a dor, a crucificação sobre o seu Senhor. Mas graças a Deus, no domingo de manhã, ele apareceu primeiro às mulheres, que foram até o seu sepulcro com unguento, com perfume. Ele apareceu depois a Pedro, apareceu aos discípulos reunidos, menos Tomé, que quando voltou e lhe contaram a história, achou tão absurda que disse: não é possível. Preciso vê-lo, preciso tocá-lo para que eu possa crer. E justamente após proferir essas palavras, Jesus aparece diante deles,
Paulo vai dizer em Coríntios 15, na sua primeira epístola, que ele apareceu depois a mais de 500 irmãos. Lucas, no livro de Atos, um livro histórico, vai dizer que por cerca de 40 dias, Jesus conversa com os discípulos em diversos momentos. Tudo isso para deixar muito claro que a ressurreição é real. Não é ilusão, não é história, é história. Não é ficção, nem muito menos invenção de discípulos apaixonados pelo Mestre que não puderam lidar com a dor de perdê-lo. Mas é justamente por conta de ser real que essa ressurreição sobre as nossas vidas tem um impacto gigantesco. Em 1 Coríntios 15, 58, depois de fazer toda uma apologia da ressurreição de Cristo, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo fala sobre o trabalho, mas eu queria falar sobre 4 coisas que não é vã, porque justamente o Senhor ressuscitou. E a primeira delas é a nossa fé. Amém? A nossa fé não está morta. A nossa fé não foi vencida pela morte, pelo inimigo, pelo diabo, pelos romanos, pelos judeus religiosos, por quem rejeitou a mensagem de salvação e preferiu não ouvir mais aquela mensagem de salvação. A nossa fé está viva. A nossa fé venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. Em Cristo nós temos uma fé vitoriosa. É por isso que em Cristo somos mais do que vencedores. Não é vão crer. Viver em vão neste mundo é viver sem fé. Viver em vão neste mundo é justamente não ter com quem contar, não ter a quem buscar, não ter em quem crer. E crer é muito mais do que consentir. É muito mais do que afirmar intelectualmente: eu acredito. Essa crença que move a nossa mente, que move a nossa vontade, precisa mover também as nossas ações. Porque se Ele vive, e Ele vive, a nossa fé nele não é vã. E não é vã, porque vivemos para a glória desse Jesus ressuscitado, desse Jesus vivo, desse Jesus que está reinando exatamente agora à destra do Pai. Mas além da fé, a nossa esperança também não é vã, porque Ele ressuscitou. O que seria da vida sem esperança? O autor de Hebreus vai dizer que ela é como a âncora da alma. No momento em que a sua alma, como um barco levado de um lado para o outro, tenta sacudir-se, tenta abalar-se, tenta sair daquilo que é a sua normalidade, é a esperança que nos mantém firmes, nos mantém seguros e, sobretudo, no cais, no porto seguro da fé em Deus. É a esperança que nos faz olhar para a história da ressurreição, verificarmos os testemunhos bíblicos, extra-bíblicos, históricos e particulares da nossa própria fé e ver que aquele que veio, aquele que viveu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, há de voltar. Amém? Nós não vivemos como quem está abandonado. Nós não vivemos como quem está sozinho. Nós não vivemos a nossa vida de uma maneira que a gente olha para ela e diz: olha, essa vida eu posso fazer dela o que bem entender, por que não? Nós vivemos debaixo de uma esperança, a esperança de aquele que é vivo há de voltar. E nós estaremos para sempre na sua presença no céu com Ele por toda a eternidade. É por isso que as tribulações do tempo presente, como diz o apóstolo Paulo, é por isso que as dificuldades deste mundo, como diz o próprio Jesus, as aflições não são capazes de fazer-nos sucumbir.
abandonarmos a vida e esquecermos o sentido ou o propósito pelo qual estamos aqui. Não. Pelo contrário, estas coisas nos fazem olhar para frente com alegria, com esperança, com a certeza, pela fé, de que ainda não vendo, desfrutaremos de um tempo em que estaremos face a face com o nosso Deus, na presença do Pai, por toda a eternidade. O texto que li e citei, 1 Coríntios 15, 58, fala sobre o trabalho, e de fato, o nosso trabalho não é vão. As obras que Deus é quem faz com que sejam boas, e que Ele mesmo preparou para que nós de antemão pudéssemos andar a fazê-las e praticá-las, pois somos suas criaturas. O texto original diz poema, ou seja, a poesia de Deus sobre o mundo criado. É para ser executado com excelência. É para ser feito com alegria, mas sobretudo sabendo que é o próprio Deus quem garante o resultado das mesmas. Ontem estávamos nas ruas, pelos semáforos da cidade, a anunciar o sentido da verdadeira Páscoa. E eu dizia para os meninos, um folheto, um versículo, uma oração que alguém recebeu, Deus pode usar para mover o coração dessa pessoa de volta para Ele, para trazê-lo de volta para si. E todo o trabalho que temos e que fazemos e tudo aquilo que é feito aqui é com fé naquilo que o Senhor mesmo faz. E a palavra do Senhor não volta vazia. Por isso devemos ser firmes, por isso devemos ser inabaláveis, porque certamente do Senhor virá não só o resultado, mas também a recompensa por todo o trabalho que fazemos para a glória de Deus. O nosso Deus vive, o nosso Deus enxerga o trabalho que é feito em prol daquilo que é a sua vontade e certamente reconhece e recompensa a cada um. A nossa fé não é vã, a nossa esperança não é vã, o nosso trabalho também não é. E a pregação, essa é que não é. A palavra do Senhor não volta vazia. O próprio Jesus promete no monte, antes de ascender aos céus, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Irmãos, não é em vão que falamos desse Jesus. Não é em vão que pregamos sobre esse Jesus. Não é em vão que testemunhamos e somos, pelo Espírito Santo, capacitados a testemunhar desse Jesus. Da vida que tínhamos e da vida que temos. De quem éramos, de quem somos. E mais do que isso, de quem seremos. Porque aquele que começou a boa obra sobre a vida de cada um de nós, há de completá-la até o dia da sua volta. Você ainda não é tudo aquilo que Deus quer que você seja. Mas eu creio que você, eu, cada um de nós seremos. Deixaremos as imperfeições de lado e seremos como Ele é, perfeito. Para que habitemos na sua casa perfeita. Para que estejamos na sua presença perfeita. Para que lá, nesse lugar onde nada que é imperfeito tem vaga, tem espaço, nós, aqueles que foram transformados e glorificados, estejam, habitem por toda a eternidade. A palavra não é vã, a pregação não é vã, as esperanças não são vãs. E é por isso e muito mais, que aqueles que estavam de joelho batendo no outro, morrendo de medo, de portas trancadas com medo das autoridades, sejam elas romanas, sejam elas religiosas, depois de terem contato com o Cristo ressurreto, depois de receberem a capacitação do Espírito Santo, não julgaram preciosas as suas próprias vidas, diante da mensagem que tinham recebido, mas pregaram, 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 viveram, viveram e viveram. Não tinham ouro, não tinham prata, não tinham nada, mas aquilo que tinham, dividiam em comum.
no templo, de casa em casa, durante aquele primeiro século, levaram a mensagem de salvação, de esperança e de fé para todo o império. Começaram num cantinho minúsculo, pequeno, afastado da Palestina, Jerusalém. Se espalharam pela Judéia, se espalharam por toda a região da Palestina. Mas terminaram numa casa, pregando o evangelho sob as barbas do imperador. O evangelho que, inclusive, posteriormente, seria espalhado por todo o mundo. A nossa missão continua sendo essa: espalharmos esse evangelho, crendo que nada disso é em vão, crendo que cada pessoa importa, cada alma conta, cada ouvido que dá ouvidos a essa palavra, que pela audição dessa palavra é levado à fé, pois é assim que Paulo nos ensina: o ouvir da palavra de Deus é quem traz a fé, cujo coração é transformado e entregue, é para a glória de Deus, é para crescimento do evangelho, é para que nós estejamos cumprindo cabalmente a missão que nos foi dada. Precisamos continuar reverberando dia após dia. Hoje já não lutamos mais apenas contra coelhinhos da Páscoa e ovos de chocolate. Hoje precisamos compreender que até mesmo dentro das igrejas, muitas pessoas têm se levantado, pregando um evangelho totalmente diferente daquilo que a palavra mostra. Pregando um evangelho que muitas vezes questiona se de fato Cristo morreu. Questiona a ressurreição. Põe em fé marcos da nossa fé cristã que são indubitáveis, inquestionáveis, ou pelo menos deveriam ser. Então, cada vez que nós pregamos, cada vez que nós vivemos, cada vez que nós testemunhamos, nós vemos sim que a morte veio, mas que Ele morreu, porém não está morto. Ele vive, Ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Depois dessa minha oração, a gente combinou no fim de semana passado e durante a semana que esse tempo de 9 horas em diante seria para que os irmãos, será para que os irmãos possam ensaiar. Tá? Então, depois dessa nossa oração, os irmãos terão esse tempo. Eu só vou pedir para que os irmãos não se movam depois da oração, porque o irmão Chico me pediu para falar e eu vou conceder a ele a palavra que ele me pediu para falar aqui aos irmãos. Vou pedir até o Eliseu para conduzi-lo, trazê-lo, ajudá-lo a chegar até aqui à frente após a oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós, ó Deus, louvamos ao Senhor. Bendito e maravilhoso é o Senhor, Todo-Poderoso. Não há nada, ó Deus, que possa, ó Deus, se levantar contra o Senhor. Não há nada que possa, ó Deus, fazer com que o Senhor sinta-se, ó Deus, derrotado, ó Deus, afligido. O Senhor é quem se doou, ó Deus, por cada um de nós. O Senhor é quem buscou sobre si todas as aflições resultantes do meu pecado, do nosso pecado, ó Deus. E é por conta dessas aflições que nós somos curados, sarados. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor enfrentou a morte para que nós possamos ter vida e vida eterna contigo. Muito obrigado, ó Deus, porque a ressurreição do Senhor é a prova de que o sacrifício foi perfeito, de que o Cordeiro Imaculado, na pessoa de Jesus, foi, ó Deus, pelo Senhor aceito. Muito obrigado, ó Deus, porque é este Cordeiro e por meio dele, ó Deus, que nós somos sarados, salvos, ó Deus, e preparados para a comunhão contigo, tornando-nos, ó Deus, apto para habitar com o Senhor. Te louvamos, ó Deus, eternamente, e por mais, ó Deus, que as palavras que possamos dizer, ó Deus, sejam tantas, nunca, ó Deus, refletirão a verdade, a alegria, ó Deus, daquilo que é viver contigo, estar contigo, ter de novo comunhão com o Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos profundamente, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Os irmãos podem assentar, irmão Francisco.